Em 1994, a rodovia, que corta um trecho montanhoso do sul de Minas Gerais, passou a acumular um número incomum de acidentes noturnos. O trecho mais crítico ficava entre o quilômetro 78 e o 84. Uma curva fechada conhecida pelos moradores como Cotovelo da Serra, margeada por mata fechada de um lado e um despenhadeiro de outro. O padrão era estranho. Sempre à noite, sempre com chuva ou neblina, quase todos os sobreviventes relatavam o mesmo motivo. Tinham tentado desviar de um homem no meio da estrada. Um homem nu, agachado, com movimentos que lembravam um animal. Esses relatos começaram a circular entre os caminhoneiros da região, mas eram tratados como exagero ou delírios pós-trauma. Ainda assim, os detalhes se repetiam com frequência. E isso foi o que chamou a atenção de Cláudio Lopes, um caminhoneiro de 32 anos, que fazia aquele trecho com frequência, transportando carga de São Paulo até o norte de Minas. Cláudio era um sujeito cético. Não era de acreditar em histórias de lobisomem, nem em assombração. Mas certa madrugada de abril, por volta das 3h30, ele mesmo viu, ou achou que viu, algo cruzando a pista, rente ao chão, mais rápido do que conseguia entender. Foi o suficiente para ele perder o controle do caminhão por um segundo. Quando parou no acostamento tremendo, jurava que tinha visto um homem correndo com os braços no chão, de costas arqueadas e a cabeça virada demais pro lado. A partir daquela noite, Cláudio começou a investigar por conta própria. Conversou com frentistas mecânicos, policiais rodoviários e até 2 vítimas que sobreviveram a capotamentos naquele mesmo trecho. O que ele descobriu apontava para uma história muito mais antiga do que imaginava. Algo que envolvia uma fazenda abandonada nos arredores, uma família local marcada por tragédias e uma criatura que, segundo os mais velhos, voltava a cada geração. Essa é a história de Cláudio e do que ele encontrou naquela estrada. O relato começa assim. Me chame de Cláudio Lopes. Tenho 63 anos hoje, moro em Varginha e faz tempo que larguei a estrada. Mas tem coisas que a gente vive e fica presa, sabe? Não importa o tempo que passe. Na época, eu tava com 30 e poucos anos. Fazia rota fixa de São Paulo até Montes Claros, toda semana. Conhecia a BR como a palma da minha mão, mas foi naquele trecho da Serra do Cotovelo que tudo começou. Era uma madrugada de abril, chovia fino, a estrada molhada, visibilidade ruim, 3h30 da manhã mais ou menos. Eu tava com um caminhão baú vazio voltando pro sul, pensando só em parar num posto e tomar um café, quando eu vi. Na minha frente, bem no meio da pista, alguma coisa cruzou, rápido demais, um borrão, eu juro por Deus. Eu pensei que fosse um cachorro, um porco do mato, até aí, coisa normal para a região, mas não era. Quando eu bati o farol direto, eu via as costas. Era gente. Ou parecia. O corpo era magro, ossudo. E a pele... eu não sei explicar. Parecia suja. Mas não de terra. Tinha um brilho molhado. Como um bicho molhado debaixo de luz. Corria de 4, com os braços esticados na frente. Como se fossem patas. A cabeça virada para mim. Mas o que mais me assustou foi o jeito com que os olhos brilhavam. O reflexo do farol. Talvez, mas aquilo não era normal. Freiei o caminhão no susto. Joguei para o acostamento. Fiquei ali, com o motor ligado, o limpador de para-brisas rangendo devagar e o coração batendo forte no peito. Desci com uma lanterna. Vasculhei o mato, atrás de alguma pista, mas não tinha nada. Nem pegada,
nem barulho, só o cheiro. Um fedor forte. Parecia com um cachorro molhado e carne crua. Voltei pro caminhão e segui viagem. Mas dali em diante nunca mais passei por ali do mesmo jeito. Depois daquela noite, não consegui mais dirigir tranquilo por ali. Mesmo de dia, mesmo com o caminhão cheio, eu começava a suar só de ver a placa do quilômetro 78. Passei a evitar o trecho sempre que dava. Cheguei até a mudar o horário da viagem, para não pegar ele de madrugada. Mas o que realmente me perturbou foi perceber que eu não era o único. Cerca de uma semana depois, parei num posto que sempre frequentava, o do Zé da Serra. Ficava uns 10 quilômetros antes do cotovelo. Enquanto eu tomava o café, ouvi 2 caminhoneiros conversando sobre um colega que tinha capotado o caminhão à noite. No mesmo ponto. Só sobreviveu porque o cinto segurou. Diziam que ele tinha gritado no rádio que um homem pelado atravessou a pista antes do acidente. Aquilo me arrepiou na hora. Contei pro Zé o que eu tinha visto. Ele ficou sério. Disse que só naquele mês já tinha sido 4 acidentes no mesmo trecho. Todos à noite, todos com chuva. E em 2 casos, as vítimas falaram a mesma coisa. Um homem estranho aparecendo do nada, no meio da pista. Decidi começar a perguntar. Toda vez que encostava um colega que fazia aquela rota, puxava assunto. Aos poucos fui ouvindo mais histórias. Uma vez, o motorista de ônibus jurou que viu 2 olhos brilhando no meio do mato, acompanhando o veículo na subida da serra. Disse que aquilo corria paralelo ao ônibus, por dentro da mata, na mesma velocidade. O outro cara contou que viu a mesma criatura parada no acostamento, agachada, olhando para o caminhão com a cabeça meio caída para o lado. Não tentou atravessar, só ficou ali, olhando. Ele quase dormiu no volante de tanto medo, porque jurava que viu o bicho sorrir. No começo eu achei que podia ser algum morador com problema mental ou algum marginal tentando provocar um acidente. Mas eram muitos relatos, todos muito parecidos e sempre com esse detalhe. A coisa se movia como bicho, mas era homem. Ou quase. Um dos relatos que mais me marcou foi de um velho chamado Laurindo, motorista aposentado, que morava numa cidadezinha ali perto. Ele me disse que a história não era nova, que o Homem de 4 já era conhecido por ali há décadas e que os antigos diziam que era coisa de família amaldiçoada. Segundo ele, vinham de uma fazenda antiga, abandonada desde os anos 60, que ficava ali, bem próximo do cotovelo da serra. Foi aí que resolvi. Eu tinha que ver. A tal fazenda ficava a uns 3 quilômetros de uma estrada de terra, paralela à rodovia, quase encoberta pela vegetação. Tive que perguntar para 3 moradores da região, até encontrar alguém que soubesse o caminho. A maioria não queria falar no assunto. Fingiam que não sabiam ou diziam que isso era coisa velha, melhor esquecer. Quem me ajudou foi uma senhora, Dona Yolanda. Morava num sítio simples, uns 2 quilômetros dali. Quando eu falei que eu queria saber sobre a fazenda, ela me olhou como se eu tivesse cuspido no chão da sala. Fechou a cara. Perguntou se eu tinha parente lá. Eu respondi que não, que eu só estava curioso por conta dos acidentes. Ela suspirou, olhou para a janela e falou baixo, como quem não quer que a casa escute. Aquela terra é maldita, moço. Já era ruim. Mas depois que sumiram com os filhos do seu Elias, ninguém mais quis saber de lá.
Vendeu-se por bebidas por dívida, até que ficou sozinha, virou pasto de alma ruim. Eu fiquei calado, só ouvindo. Ela continuou. Diziam que o menino tinha doença, dessas de alma selvagem. Era inquieto, mas andava pelado. Não falava. Dormia no chão do galinheiro. À noite uivava. O povo dizia que era coisa de sangue, de coisas passadas de geração. Depois dessa conversa, eu fui procurar a fazenda. O acesso estava quase todo tomado pelo mato. Deixei o carro num canto e segui a pé com uma lanterna. Era fim de tarde, o céu carregado. Quando cheguei, o que vi foi um casarão grande, telhado caído, janelas arrebentadas, a madeira inchada pela umidade. E o cheiro de bicho e mofo. O curioso foi o que eu encontrei no curral. No meio do barro seco e as folhas apodrecidas tinham marcas fundas, como se algo pesado se arrastasse por ali com frequência. E em volta várias pegadas, mas não eram pegadas normais. Tinham 4 pontos de pressão, como mãos e pés juntos, desiguais, longas. Uma das marcas tinha garras. Aquilo me arrepiou, tirei foto. Tentei medir, mas o meu instinto dizia para eu ir embora. Na varanda da casa, antes de eu sair, eu encontrei uma porta semi-aberta. Empurrei com o ombro. Dentro, só o vazio. E um amontoado de ossos de galinha no canto. Centenas. Como se alguém tivesse comido ali por muito tempo. Mas não vi sinal de fogueira, de faca ou de prato. Só ossos limpos e empilhados. Voltei pro carro suando frio. No retrovisor, tive a sensação de algo passando entre os coqueiros. Rápido, baixo. Quase rente ao chão. Mas aí já pode ser coisa da minha cabeça. Passaram-se 8 anos, desde aquele último encontro. Larguei a estrada, vendi o caminhão. Fui morar na cidade, longe da serra, da mata, da curva fechada. Tentei esquecer. Quis convencer a mim mesmo que era exaustão, alucinação, qualquer outra coisa que tivesse explicação. Mas no fundo eu sabia. Há poucos meses, minha mãe faleceu. Voltei para a cidade onde cresci, para resolver o inventário. No meio dos documentos antigos, encontrei uma pasta com registros da família. Certidões, cartas, fotografias. Num envelope mais gasto, dobrado 4 vezes, tinha uma foto desbotada em preto e branco. 3 homens sentados num banco de madeira. O do meio era o meu avô. Atrás dele, o que parecia ser uma varanda de fazenda. Atrás da casa, no canto direito da foto, estava ele, desfocado. No escuro, mas era a mesma silhueta. Os braços no chão, os olhos refletindo a luz do flash. Não era sombra, não era falha de imagem. Eu soube na hora. Na parte de trás da foto escrito a caneta. Fazenda Elias, 1961. Último verão do menino. Do menino. Na mesma pasta, encontrei um registro de nascimento com o nome do meu avô e logo abaixo o de um irmão, Osvaldo. Nascido 1 ano depois, sem certidão de óbito, sem CPF, sem nenhum registro. O nome da mãe era o mesmo da dona Yolanda, a tal fazenda, o tal menino selvagem, o filho do Elias. Era meu tio. Desde então, não durmo direito.
Sinto que tem algo me observando. Às vezes ouço arranhões no telhado. Outras vezes, quando passo por vidros, acho que tem dois olhos olhando por trás de mim do reflexo. Não sei se é verdade, se é paranoia, mas sei que o sangue não evapora. Ele fica. E às vezes o que a gente herda não é só o nome. Dizem que o que corre na estrada é fera, mas tem coisa que corre no sangue. E essa coisa não tem curva que desvie. Muito bem, espero que tenham gostado. Esse foi o relato de hoje, /história. Comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!